Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Dylan Dog, a Rainha das Trevas. Essa edição é a terceira das 4 prometidas pela Mitos para o Dylan Dog para esse ano de 2018. E essa história ela foi publicada originalmente em fevereiro de 1991. Ela tem roteiro do Claudio Chiaverotti e arte de uma dupla, né, do Giuseppe Montanari e do Ernesto Grassini. Deixa eu mostrar a arte para vocês. Está aqui a primeira página da história. Vou jogar um pouco mais para frente para vocês verem a arte do Montanari e do Grassini. Aqui um pouco mais. Lembrando, né, as publicações da Bonelli são originalmente em preto e branco. Vou mostrar mais 2 páginas, talvez mais para o final. Tá aqui. O seguinte, né, vamos para uma sinopse. O que acontece? Uma menina, ela está no seu passeio, né, de conclusão do ensino fundamental, está lá com as suas amigas, e de repente ela começa a falar umas coisas estranhas e ela ataca e mata o cachorro de uma colega de classe. Depois vai atacar uma professora e ela afirma estar sob a influência de uma entidade, da Rainha das Trevas, ou Rainha Mãe, como ela chama, né? A garota, então, passa por vários exames clínicos e não há nenhuma causa orgânica. Ela vai, claro, tentar identificar causas psíquicas, mas a mãe, ainda que cética, contrata o Dylan Dog e para investigar se não há algo de sobrenatural com a garota, né? O Dylan Dog é a última cartada da mãe que não quer internar a filha em um manicômio. Bom, o que acontece é que sim, a suspeita da mãe é de uma possessão demoníaca. Acontece que o Dylan Dog ele se mostra cético em relação a essa hipótese. E o que acontece? Ele vai lá investigar, os sinais dão a entender que realmente possa ser uma possessão demoníaca, mas ainda que continuando cético, ele procura um padre amigo que é um padre exorcista oficial do Vaticano, né? Tipo, ele tem a igreja dá essa função para ele. Esse padre também se mostra cético, mas também vai investigar, há sinais que o deixam com a pulga atrás da orelha e a história vai transcorrer assim. A influência da rainha mãe sobre a menina, o desespero da mãe, os dois investigando e assim corre, né? Bom, acontece o seguinte, né? Das 3 histórias lançadas pela Mitos, né? Nessa retomada do personagem, essa é a única que tem um elemento sobrenatural mais assim, visível. Em todas as outras, o sobrenatural é quase que aparece sobrenatural, mas é uma outra coisa. Aqui não, há um elemento sobrenatural. É uma história de terror cheia de tensão, essa Rainha das Trevas. Fiquei lendo isso aqui pensando que daria um ótimo filme, ou um episódio de uma série, né? Lembrando que Bonelli já anunciou que vai lançar a série do Dylan Dog. Se fosse com roteiros como esse aqui, acho que é muito difícil dar errado. Outra coisa que vale mencionar é que a história é bem violenta. Acontece pelo menos 3 mortes. E 2 delas de maneira bem violenta, e o quadrinho mostra de maneira crua aquilo que está acontecendo. A história também ela possui várias referências cinematográficas. O Jules Schneider, num texto, num editorial que abre a revista, ele aponta, sei lá, a mais visível delas, que é O Exorcista. E agora, nos meus próximos comentários, eu vou dar alguns spoilers da história. Então, se você quiser guardar, assim, para não tomar esses spoilers, deixar pegar para ver o vídeo depois, vamos lá, tá avisado, né? O seguinte, né? A rainha mãe que aparece aqui, ela é uma personificação da morte. E ela, em certo momento da história, ela diz que mesmo para a morte é difícil viver sem amor, né? E nós vemos a solidão da morte, que não é amada por ninguém, que deseja gerar filhos, deseja gerar vidas, mas na verdade só tira vidas. E é difícil não ver nessa personagem, que aqui é bem pouco desenvolvida, é difícil não ver o germe da mãe de todas as doenças. Não vai ser a morte, mas também vai sofrer com essa solidão, né? Que apareceu na história Mater Morbi, né? E o seguinte, né? As últimas 3 páginas da história, elas têm aquela reviravolta, aquela guinada típica das histórias de terror. E acho que aqui foi colocada aqui, ela permite algumas interpretações. E, bom,
Vou dar um baita spoiler agora, né? Nós descobrimos o que durante a trama? Que a rainha mãe, ela foi invocada pela mãe da garota quando a menina nasceu. Ela estava com uma doença terminal, então ela participou de um ritual no qual ela ofereceu a filha a essa rainha das trevas em troca da própria vida, né? O que acontece é que após a morte da mãe nessa história, a menina se vê livre e a rainha mãe deixa de procurá-la. Bom, nessas últimas 3 páginas aqui, o que nós vemos é a mãe da garota que fez o pacto e que foi morta, ela aparecendo, matando uma enfermeira e tomando uma criança nos braços, um bebê nos braços e dando para alimentar, dando alimento para o bebê, né? E o que ela fala das irmãs dela. Então, o que parece é que ela se tornou uma filha da morte. Então, a gente achava que a filha dela seria filha da morte, porque a morte desejava uma filha, mas parece que toda essa história foi um processo de adoção da morte para uma de suas filhas, que inclusive colaboram com ela na missão. Bom, essa é a interpretação que eu tive, né? Posso estar falando bobagem, quem já leu a história aí pode valer uma conversa, né? Ela se tornou uma filha da morte, né? Que é uma arauta. Gostei bastante da história, achei o clima bem legal. Assim, é uma história que tem alguns elementozinhos da cronologia do Dylan Dog, mas que só vão ser percebidos por quem já leu as outras histórias, né? Para quem é como eu, assim, dá para entender de boa uma historinha fechada. É isso aí, acho que são esses os meus comentários sobre essa história, acho que não tem mais nada a acrescentar. E vamos ver o 4º número agora, né? Ansioso. Essa do Dylan Dog agora, pelo menos para mim, esses 3 números foi 100% de aproveitamento. Parando então, peço que se gostou, deixa teu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva, um abração e até o próximo vídeo.